Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um Vida Sem Vícios aqui com você. O nosso programa que acontece já há algum tempo aqui, nessa rádio que acredita na vida, né? E com a missão de levar informação, levar conhecimento sobre o assunto e autoconhecimento para as pessoas com essa problemática, né, da dependência química. Hoje nós vamos falar de depressão e dependência química. Muito comum a dependência química está atrelada a sentimentos depressivos, né? Ou seja, a pessoa se sente um tanto quanto depressiva e usa a droga, usa o álcool como remédio para esse sentimento depressivo. O sentimento depressivo, muitas vezes sentido como uma angústia, uma tristeza, uma falta de estímulo, uma falta de alegria na vida, muitas vezes também consequência de uma timidez, de uma insegurança, de um receio nos relacionamentos sociais, podem fazer com que a pessoa se isole e, ao se isolar, se sinta triste, né, porque está perdendo algo importante, e aí usa a droga para ter mais coragem para se relacionar, para ter mais autoconfiança, para ter alegria em alguns momentos ao longo dos seus dias. Então, vamos entender o seguinte: depressão é acúmulo de tristeza. E tristeza tem a ver com perdas. Perdas do passado não resolvidas podem fazer com que alguém se sinta depressivo no presente. Exemplo: alguém que perdeu uma pessoa que amava muito e que não aceitou essa perda até hoje, não processou, não elaborou, né? Quando é que uma pessoa aceita e elabora bem uma perda? Quando ela aceita o destino, né? Quando ela aceita as ordens da vida, né? Quando ela aceita os mistérios da vida, quando de fato aceita a morte daquela pessoa querida como uma parte da vida dela, né? A morte também fez parte da vida, também é aquela pessoa. Então, quando você passa por um processo de aceitação plena do destino de alguém, da morte de alguém, você pode dar um lugar especial no seu coração a essa pessoa. E quando você pensa nela, é com carinho, é com amor. Agora, quando uma pessoa não aceita a perda de alguém, né, quando pensa naquela pessoa é sempre com muita dor, então evita pensar. E ao evitar pensar, ela se sente desconectada da pessoa, sente falta. E ao sentir falta, tem emoção de perda. E emoção de perda acumulada, depressão. Deu para entender? Pois é. Então, se você não aceita a perda de pessoas queridas do passado, seja pai, mãe, avó, irmão, filho, né? Se aconteceu, aconteceu, fez parte da vida. Se você guarda culpas ou mágoas, ressentimentos em relação a Deus, à vida, por conta disso, você mantém a dor e se separa da pessoa. O importante é passar por um processo de aceitação, compreensão, aprendizado, um processo de aceitação plena do destino daquela pessoa. Isso pode ser feito em pouquíssimas sessões, bem feitinhas, né? Com técnicas integrativas para mudanças breves. A pessoa, com esse processo, pode finalmente se sentir de novo em conexão e amor com aquela pessoa que perdeu. Ao sentir conexão e amor, novamente, ela sente que a pessoa está com ela, né? Assim como qualquer outra pessoa se sente bem em relação aos seus mortos, às pessoas queridas da sua vida, que faleceram, né? Ou seja, quando ela pensa na pessoa, ela lembra das boas imagens, das boas histórias, ela sente afeto, ela abençoa aquela pessoa e se sente abençoada pela experiência que teve com ela, né? Então isso é saúde emocional em relação à morte, né? Isso é inteligência emocional em relação à morte. A morte faz parte da vida. É claro que a gente quer viver o máximo possível e com isso a gente quer atrasar o máximo possível a experiência da morte, mas se ela vier, se ela veio, né, já para alguém em qualquer fase da vida, é importante aceitar, acolher e não só reverenciar a morte daquela pessoa que a gente ama, né? E dar um lugar para ela no nosso coração, como também dar um lugar no nosso próprio coração para a nossa morte, né? As pessoas que estão em fase terminal
muitas vezes precisam passar por um processo ali de aceitação dessa experiência, para que ela seja uma experiência divina, sublime, plena, e não uma experiência de pavor, né? Afinal de contas, faz parte da vida, é preciso que alguns vão para que outros venham, né? Eu gosto dessa ideia do Bert Hellinger, é um ato generoso, né? É preciso ir para que outros venham, né? E a gente continua através da nossa linhagem, né? Através dos nossos filhos e netos, ou sobrinhos, ou primos e seus filhos. A gente continua, a humanidade continua, a gente fez parte, deixou o nosso legado, e outros virão, e estar em paz com isso é belo, é sublime, deixa o coração leve, e os minutos que a gente está aqui plenos, os minutos que a gente estiver aqui alegres, em paz. Então o importante é trabalhar qualquer perda do passado. E perdas presentes também são importantes serem trabalhadas. Então voltando, né, para o tema da dependência química e depressão. Muitas vezes o dependente químico sente que está perdendo algo no presente. Por isso a angústia, o buraco, o vazio. Então ele sente que ele não se realizou profissionalmente. Então essa falta de realização profissional gera uma falta, gera um buraco. Ou ele não se realizou afetivamente. Ou é uma pessoa mais tímida, mais insegura, e com isso ele sente perda da vida, porque não se relaciona, não bebe a vida plenamente. Então precisa beber o álcool, precisa encher os pulmões ou o nariz de droga. Por quê? Porque lhe falta esse preenchimento natural de autoestima, de autoconfiança. E como não tem isso, não vive tão bem, não vive. E não vivendo, não se sociabilizando, não bebendo a vida, tristeza, angústia, falta. E aí a pessoa quer aliviar essa falta com a droga, né? Então, importante, muito importante no projeto, para se gerar independência química, é importante trabalhar o que está faltando na vida da pessoa para a vida dela ser plena. Ela precisa desenvolver isso, os projetos de vida, os relacionamentos sociais, o amor próprio. Muitas vezes a perda que gera a depressão tem a ver com uma perda lá do passado, como, por exemplo, a falta de um pai que a criança não sentiu presente, ou uma mãe que ela não sentiu presente, ou um pai que faleceu na infância, né? Ou uma separação, ou ela se sentiu abandonada, ou às vezes tem a ver com a perda, por exemplo, do colo da mãe para um irmão mais novo que nasce, sabia? Muitas vezes a gente encontra isso. Uma criança entende naquele momento que ela foi trocada, que a mãe não a ama mais, que ela não é mais especial. E essa perda para a criança pode gerar um buraco, um vazio, e ela passar o resto da vida sendo um adulto que nem lembra disso, claro, né? Nem lembra, mas lá no inconsciente ficou marcado. E aí tem sempre um sentimento de falta, um sentimento de incompletude, de insegurança no mundo. Então é preciso resolver essas questões que sustentam sentimentos depressivos, que são sentidos como vazio, angústia, buraco, né? No dependente químico. A ápice de desenvolvimento humano é especializada nisso, em solução da dependência química de dentro para fora, não de fora para dentro. É claro que os métodos psiquiátricos, os remédios, os medicamentos, as internações, elas são úteis também para o processo de desintoxicação, quando a pessoa está muito impregnada, para, nesse processo, ter menos sofrimento durante a fase de desintoxicação, né, para as crises de abstinência serem menos sofridas, não serem tão sentidas. Então, é muito importante, né? Importante os grupos de apoio, todos têm a sua função para gerar conscientização no dependente químico, no alcoólatra. Agora, a ápice faz um trabalho diferente, um trabalho por uma outra vertente, que é resolver o vazio, resolver a angústia, o buraco, a estrutura emocional que gera a necessidade existencial da droga, né?
Porque a gente sabe que, embora esses outros métodos tenham sua importância, 80% das pessoas que passam por eles recaem, ficam recaindo, voltando para a dependência química. 80% das pessoas que passam por uma internação e desintoxicação, de 70% a 80%, segundo várias pesquisas publicadas na revista Veja, revista Época, publicados pelo Núcleo Einstein de tratamento de drogas, evidenciam que de 70% a 80% das pessoas que passam por uma internação e desintoxicação, mesmo que seja de 6 meses, 9 meses, recaem, voltam ao uso da droga em algum tempo. E não é muito tempo, não. Por quê? Porque se você não mexe na questão profunda e existencial, aquilo continua atrapalhando. Agora, mexer não é ficar mexendo só, né? É curar, resolver. Resolver a estrutura emocional de base profunda, a angústia, a depressão, a timidez, a insegurança, o sentimento de vazio, de incompletude. Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Eu gostaria de apresentar para você, a Ápice faz um trabalho diferenciado, é um trabalho com garantia, única no Brasil, que trabalha com garantia o desenvolvimento da dependência química. Você passa pelo processo, ou o seu familiar passa pelo processo, é breve, são 3 meses de processo. A grande maioria dos processos sem necessidade de internação. E depois você naturalmente vai se sentir livre de vícios, ou seja, uma pessoa inteira, né? Autoconfiante, cheia de vida, cheia de projetos, feliz. Isso é independência química, essa é uma pessoa inteira, feliz, e não uma pessoa incompleta, insegura, ansiosa, controlando a sua fissura, a sua necessidade de voltar ao uso. Não, não. Isso é viver em abstinência. A Ápice não propõe ninguém viver em abstinência. A Ápice propõe liberdade, independência química. Venha conhecer. Venha conhecer num encontro, numa palestra. Telefone 2361-5000. Nós temos em São Paulo, nas terças-feiras, palestras de independência química, agora nessa próxima terça-feira, às 19h30, aqui no bairro do Paraíso, perto do metrô Paraíso. E temos também em Jundiaí, no dia 9 de setembro, à noite, palestra Independência Química para dependentes químicos e familiares de dependentes químicos. Então, se você é um familiar decidido a encontrar a solução, se você já tentou várias internações e não deu jeito ainda, venha conhecer um método diferente, procurado por muita gente nessa condição. Pessoas que querem, que continuam buscando, sabe, e querem uma metodologia diferenciada que ofereça uma garantia. Isso é Ápice Desenvolvimento Humano. Conheça a nossa história, entre em contato conosco, venha nessa palestra entender, assistir depoimentos, entender o passo a passo da metodologia. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você pode ter acesso aos vídeos e os programas sobre dependência química no canal da Ápice do YouTube. Se você quiser convidar alguém para assistir algum programa, se você quiser chamar o seu filho para assistir, um sobrinho, um parente, um filho de um amigo que tenha a problemática da dependência química, procure os nossos programas no YouTube. É só digitar lá no YouTube Ápice Desenvolvimento Humano. Entre no nosso canal, nós temos programas de vários temas, procure os temas que tenham a ver com dependência química e com isso você pode informar, né, a pessoa dos diferenciais dessa metodologia. É importante saber que não tem nada a ver, é muito diferente da metodologia dos 12 passos. Não tem nada a ver com isso. A metodologia dos 12 passos tem a sua função, a sua importância. O nosso processo é diferente. Muita gente acha, mas eu já fiz, eu já procurei, já... Ok, você já procurou, você já fez aquilo que você encontrou. Agora existem outras possibilidades ainda no mundo. O mundo é grande, os estudos continuam. Venha conhecer algo de ponta, algo revolucionário, que não existe só no Brasil, tá? Tem na Ucrânia, tem nos Estados Unidos. Alguns grupos já trabalhando com essa metodologia. É um estudo que evolui desde do final dos anos 80, um trabalho para ir direto no foco existencial profundo, na causa emocional da dependência química. Qual é o resultado? É a pessoa se sentir inteira,
alegre, autoconfiante, cheia de projetos de vida, feliz, extrovertida, se ela era mais tímida. É um trabalho de base, de estrutura emocional. A dependência química não é causa, dependência química é sintoma. É o topo do iceberg. A base do iceberg são questões emocionais profundas, existenciais, mal resolvidas, sentidas como ansiedade exagerada, ansiedade excessiva, depressão, angústia. Cada pessoa tem os seus sentimentos, mas a droga acaba sendo um remédio para isso, não é? Então, venha se trabalhar, venha processar esses conteúdos de uma maneira sem dor, venha reciclar as causas, se sentir inteira e alcançar os seus objetivos. Telefone 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apcdesenvolve.com.br. Palestra em São Paulo, terça-feira, e no dia 9 de setembro, palestra em Jundiaí. Para você que é de Campinas e região, palestra para poucas pessoas, viu? Nós temos alguns horários de palestras para grupos de 12 pessoas, 15 pessoas no máximo, que é para poder dar a atenção ali completa para a compreensão da metodologia. Vem assistir depoimentos. Os nossos depoimentos são diferentes. Os nossos depoimentos são depoimentos que falam de completude e não de se segurar, de conseguir não usar. É um processo diferente. Então, entre em contato conosco. E voltando ao nosso tema, né, a importância de investigar as causas da depressão, quando a depressão é causa da dependência química. A depressão, ela é sentida como consequência de sentimentos de perda. Perda tem a ver com tristeza. Quando você perde alguém que você ama, quando você perde um objeto que você gosta, você fica triste, né? Então, perdas, quando você sente que está perdendo algo na vida, você sente que não está pleno, está perdendo uma realização profissional, uma realização afetiva, uma realização social. Quando você se sente pobre nesse sentido, tem pobreza social, tem pobreza de espírito. Quando você não se sente preenchido de espírito, vem uma certa depressãozinha. E essa depressão acaba fazendo com que a pessoa se sinta desequilibrada emocionalmente. E quando ela encontra a droga, ela encontra equilíbrio, preenchimento. É um falso preenchimento, é um falso equilíbrio. Eu não diria falso, eu diria produzido quimicamente, de maneira invasiva, né? Ou seja, quando você produz, introduzindo no corpo uma substância, né? Você está pegando um atalho e trazendo um sentimento bom que está faltando na vida da pessoa por si só. Então, como a própria pessoa não produz esses sentimentos maravilhosos ao longo do seu dia a dia, não se relaciona, não curte, não gosta, não tem vários momentos de prazer na vida, de prazer de ser quem é, então ela produz isso artificialmente através de uma droga. No entanto, se você passa por um processo e passa a produzir naturalmente isso de dentro para fora, a droga passa a ser pequena, o custo da droga passa a ser mais alto do que o benefício. Ou seja, o custo de desequilíbrio que ela causa na família, desequilíbrio financeiro, perdas financeiras, perdas de saúde, o custo passa a ser maior do que o benefício, né, do prazer, da completude que ela traz quimicamente, artificialmente. Então, a ideia é construir isso de dentro para fora, se transformar numa pessoa que se sente feliz naturalmente, né? Para isso é preciso mexer na estrutura de base. Talvez você pense, Plínio de Souza, até parece que é fácil, não disse que é fácil? Não falei que é fácil. Pelo contrário, é super desafiante mudar essa estrutura. As pessoas vão até o final da vida, morrem sem mudar essa estrutura. Mexer nessa estrutura com eficiência e reorganizar é obra de arte. Estamos falando de metodologia de ponta, de uma técnica, de uma metodologia que integra técnicas e consegue esse resultado de maneira precisa, profunda. Venha conhecer, nós oferecemos garantia, é um processo diferente. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.apcdesenvolve.com.br.
apsedesenvolve.com.br e assista os nossos vídeos no YouTube. Procure lá no YouTube nosso canal Ápice Desenvolvimento Humano, né? E venha se informar. O familiar precisa também de desenvolvimento muitas vezes. Muitas vezes faz parte da problemática da dependência química a influência do codependente. O codependente é alguém da família ou vários integrantes da família que, ao conviver com o problema, acabaram criando rotinas comportamentais que se repetem também, e essas rotinas acabam mantendo o problema, ajudando a continuar o problema da dependência química naquele integrante do sistema que é o adicto, né? Então, vamos dar alguns exemplos. Alguns familiares ficam muito permissíveis, se sentindo pena, sentindo dó, e acabam aceitando a pessoa do jeito que ela é dentro de casa. Esse processo de aceitar um usuário dentro de casa é uma colaboração com a destruição da vida dele. E o codependente não consegue se posicionar com firmeza muitas vezes, com medo de machucar, com medo de desagradar, da outra pessoa ficar chateada. Tem amor por debaixo disso, mas esse amor é um amor que destrói, né? É preciso que o codependente desenvolva duas competências: firmeza e amorosidade ao lidar com o problema. Firmeza para valer, com muito amor, para levar, né, a pessoa a tomar a decisão de mudar, a consciência de que ela tem que mudar. Então, o codependente precisa passar por esse processo muitas vezes, né? E também tem um codependente que briga muito, que acaba machucando a pessoa, e aí a pessoa quer usar mais ainda. Então, nem machucar e nem ser permissivo é o caminho. É preciso usar amor e firmeza na mesma medida, com eficiência. Então a Ápice, para isso, também desenvolveu um processo para o codependente. Se você não consegue trazer o seu filho para um processo eficiente ainda, passe você por um processo. Se você quer que alguém mude, é preciso você avaliar o que precisa mudar em você no comportamento com ele, que se mudar, vai gerar mudança no comportamento dele. Nós vivemos num relacionamento sistêmico e nós alimentamos um comportamento do outro. Você sabe muito bem que você não lida da mesma maneira com cada filho, né? Porque depende de como ele reage ao seu comportamento, isso vai moldando também o seu comportamento. Então, se você mudar o seu comportamento em relação a um filho, o comportamento dele muda. O que precisa mudar em você, nas suas emoções, no seu comportamento, para que ele, de fato, tome a decisão de mudar e vá em busca de um processo definitivo? A Ápice dá assistência para você nesse processo, e é breve. São 6 sessões para você se reorganizar nesse sentido, ter poder e amor e resolver o problema. Você, codependente familiar, esposa, marido, mãe, pai, venha conhecer essa metodologia direcionada para você também na Ápice Desenvolvimento Humano. Ligue para a gente, 0 operadora 11 2361 5000, 0 operadora 11 2361 5000, e o site www.apcedesenvolve.com.br, APICE-desenvolve.com.br. Foi um prazer conversar com você. Espero que você evolua cada vez mais na sua independência e liberdade em todos os sentidos na vida, de maneira plena, de dentro para fora. Um grande abraço, tudo de bom, até o nosso próximo encontro.